É um tema áspero também, eu acho importante, o pessoal aqui gosta dos temas ligados à geopolítica. Eu trato principalmente a política em primeiro lugar, porque eu acredito que a geopolítica tem sentido enquanto nós temos esse sentimento de pertencimento enquanto Brasil, né, enquanto nação. Sem isso, fica meio sem sentido. Sem entender como é que funciona a política nacional, a geopolítica é quase uma fofoca para a gente saber o que está acontecendo no vizinho. Quando você entende do que está acontecendo dentro do teu país, você entende que as ações que ocorrem lá fora te atingem aqui dentro. Então, eu acho que aqui o pessoal já está amadurecido para esse debate, né? Então, vamos lá. Dá like se você gosta desse assunto, dá like, se inscreve e compartilha. O canal Pátria e Defesa é especializado em assuntos de geopolítica, de estratégia e assuntos militares. E sem demora, Rússia alerta para a guerra se OTAN não aceitar pacto sobre a Ucrânia. E já teve até resposta, né? Mas nós vamos colocar aqui, fazer a leitura rapidamente. Em meio à crise no leste da Ucrânia, o governo de Vladimir Putin disse nessa sexta-feira, matéria de hoje, tá? Que a Rússia irá apresentar uma proposta de pacto formal com a OTAN para barrar a expansão da aliança militar no ocidental. Eu vou explicar isso no final aqui em análise. O preço da falta de um acordo entre as partes pode ser um grande confronto entre Moscou e o Ocidente, alerta com devida dramaticidade o chanceler Sergei Ryabkov. Durante uma entrevista coletiva na capital russa. Putin disse a Biden, em um encontro virtual na terça-feira, que irá preparar um documento em uma semana e entregar. Nós acreditamos que, para começar, temos que entregar nosso plano conceitual, afirmou o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov. Enquanto Peskov atua como o bom policial, apesar de Biden ter rejeitado quaisquer condições russas para esvaziar a crise provocada pelo movimento de tropas do Kremlin perto da Ucrânia, Ryabkov fez às vezes de mal policial, né? Mais próximo da realidade. A questão, pessoal, de fazer aí o bom tira, mal tira, isso faz parte do jogo. A questão é que a Rússia costuma, quando não é atendida, ela age, ela não vai ficar só na conversa, até porque ela tem os meios para fazer essa ação, né? Naturalmente, a retórica ameaçadora é majoritariamente isso, um discurso. Ninguém acredita que Putin e Biden queiram ver uma guerra com potencial de colocar à frente as donas de 92% dos arsenais nucleares do mundo. Isso dito, os sinais de que o russo quer uma solução definitiva para a questão ucraniana parecem cada vez mais claros. O estágio atual da crise se deu quando, no início de novembro, Putin começou a movimentar tropas em regiões a cerca de 300 quilômetros da fronteira ucraniana. Na sequência, Washington e Kiev falaram que os cerca de 100 mil homens estariam preparando uma invasão, né, para o começo de 2022. O Kremlin negou, mas as lembranças da anexação da Crimeia e do começo da Guerra Civil no leste ucraniano em 2014 estão frescos na memória, né? Além dos laços históricos entre Ucrânia, Belarus e Rússia, Moscou vê os vizinhos como uma área de influência vital para evitar proximidade de tropas inimigas, no caso a OTAN. Putin ou qualquer outro líder russo não abre mão das zonas tampão, sejam governados por aliados, como a ditadura de Minsk. Aí são palavras ocidentalizadas, né? Seja com um país partido como a Ucrânia. A rigor, ele não precisa nem invadi-la, basta manter o status quo da guerra civil congelada. Como o Ocidente estendeu a mão para os ucranianos de forma relativa, permitindo que o namoro para uma entrada da OTAN, que é virtualmente impossível por terem conflitos territoriais e fornecendo armamentos, Putin resolveu subir o tom. Olha, eu vou partir aqui da leitura do texto, que o texto tem sempre aquela vertente mais da visão do Ocidente sobre o processo. Nós somos seres ocidentais aqui, mas como eu, assim, tenho uma obrigação até por conhecer, de dar uma visão da interpretação dos dois pontos. Tá? Se para o Ocidente o Putin coloca tropas na fronteira, a 300 quilômetros da fronteira com a Ucrânia, e na visão do Ocidente isso faz acreditar que ele se prepara para uma invasão, para a Rússia, a
as constantes, e não de hoje, interferências do Ocidente, principalmente a partir de líderes da União Europeia, para atrair a Ucrânia para o lado europeu, que é um aliado natural russo desde outros tempos. Aliás, para quem não conhece a história ali, a Rússia nasce na Ucrânia, né? E eles veem isso de outra forma. Ele está defendendo a sua posição, visto que lá atrás, enquanto vigoravam, né, aquelas forças entre OTAN e a antiga União Soviética com o Pacto de Varsóvia, havia uma zona de respeito dos países fronteiriços à Rússia. Então, é uma guerra, é uma batalha onde, aí a minha visão, a Rússia impõe um limite para a não expansão do Ocidente para o Oriente e, portanto, ficar muito próximo das suas próprias fronteiras. Tá? O pessoal aqui do nosso lado costuma festejar muito a questão, vamos ucranizar, mas as pessoas não entendem o que efetivamente aconteceu ali, um movimento de desestabilização da Ucrânia que não beneficiou a Ucrânia, que já foi também uma potência, hoje está num nível muito baixo, é considerado um dos países mais pobres ali da região, em virtude da desestabilização que ocorre naquele país. Hoje tem lá, à frente do governo ucraniano, um presidente que é um comediante, fomentado pelos valores da Europa, né? E que, da mesma forma que o Ocidente vê o avanço da Rússia, a Rússia vê o avanço do Ocidente sobre o território dele. Então, a história é sempre contada, pessoal, por quem tem mais força e por quem venceu a guerra, né? Então, é importante trazer para vocês essas duas visões. Você decide de que lado você gostaria de estar. Eu penso enquanto brasileiro e gostaria que esses problemas ficassem lá do outro lado do mundo. Mas se eu trouxesse isso para a minha realidade, imagina a retórica que a Europa cria hoje, por exemplo, sobre como nós brasileiros tratamos, a partir do nosso governo, é óbvio, os povos originais, ou as nações que eles gostam de chamar de nações indígenas, eu discordo desse termo, os povos indígenas. Eles colocam o povo brasileiro como vilão sobre esses povos originários, que eles podem controlar, que é sempre um pretexto para daqui a pouco, eu digo daqui a pouco lá no futuro, inventarem uma forma de uma internacionalização de parte do território brasileiro. Então, essa conversa fiada da intervenção de um país no território, ou de vários, de um conjunto de países sobre o outro, nunca atende o interesse dos nacionais. Eu vou dizer a minha conclusão sobre esse processo. Quem sofre aí é o povo da Ucrânia, que perdeu a sua estabilidade, perdeu as suas perspectivas e hoje vive um conflito de dois gigantes, que é os Estados Unidos e a Rússia. Cada um lutando pelos seus próprios interesses. Isso não deveria acontecer. Você quer a minha opinião sobre isso? A Ucrânia começou esse processo quando se aproximou. Tudo bem, teve plebiscito e tudo mais. A gente sabe que esses plebiscitos têm campanha midiática por trás, né? Mas hoje a própria Ucrânia deveria buscar um entendimento com a Rússia sobre isso. Negociar ali. Eu não acredito que a Rússia abrirá mão daquilo que já conquistou, no caso a Crimeia, inclusive porque é um acesso, é o único acesso estratégico que a Rússia tem naquela porção de mar, é onde existe a base, talvez uma das maiores bases russas de acesso ao mar, salvo me engano, a de Sevastopol, ali no... E, enfim, a economia toda da região gira em torno dessa base russa, inclusive, mas outros acordos podem ser feitos. Duvido muito que o próprio Putin recue e queira um acordo tranquilo com a Ucrânia, porque um dos preceitos que impede a entrada da Ucrânia para a OTAN é justamente o estatuto da OTAN, que impede que países que já estão em conflito com outra nação possam tornar-se membro da organização. Então, isso ainda vai durar bastante, mas a tensão está muito alta. Hoje ainda eu acompanhava que exercícios de jatos da França e dos Estados Unidos próximos às fronteiras russas foram interceptados por caças russas. Então,
aproximações sucessivas, né? Até uma frase do general Mourão, estão acontecendo cada vez mais intensas e a Rússia não está para brincadeira. É muito diferente, pessoal, de uma batalha, por exemplo, eu uso como exemplo o que está acontecendo em Taiwan. Não há a menor chance de sozinho Taiwan se opor, por exemplo, à China. Isso é um problema seríssimo, né? E não é assunto para hoje, mas é totalmente diferente de uma Rússia brigando. São duas potências, são as duas maiores potências militares e nucleares do mundo, né? É briga de cachorro grande, né? Eu torço sinceramente pela paz ali, mas a tensão não para de subir. Bem complexo, né? Bom, mesmo com a pressão da Rússia, a OTAN já respondeu e rejeitou, né? Porque um dos pedidos do Putin para a OTAN é que eles retirem o convite que fizeram à Ucrânia, ou a possibilidade da Ucrânia se tornar membro da OTAN. Eles já rejeitaram. Então vamos ver quais serão as cenas dos próximos capítulos. Isso é uma espécie de novela geopolítica a ser acompanhada. Quem tiver uma solução, uma resposta fácil, o que vai acontecer amanhã? Desculpa, não existe. A Rússia tem muitos mistérios nas suas ações, nas suas atitudes, e está defendendo lá as suas fronteiras. E também não vai ceder. E tem, literalmente, né, tem bala para se manter na briga. Tá? Bom, gostou desse tipo de análise aqui, pessoal? Gosta desses temas para a gente trazer sempre aqui no canal Pátria e Defesa? Dá like, se inscreve, compartilha, deixa o teu comentário no chat ou aqui na área de comentários aqui embaixo do vídeo, né? Se você estiver assistindo.